Só aguenta mesmo até o final quem teve uma experiência com Deus. Por isso que, mais do que qualquer coisa, você tem que determinar, meu Deus, eu preciso dessa maior revelação. Eu preciso ter uma experiência forte com o Senhor, porque é essa experiência, é essa maior revelação, escute, jovem, senhor, senhora, que vai suster até a salvação da sua alma. É essa revelação que vai fazer você forte. Quando você tem essa experiência pessoal com Deus, é algo que fica assim intrínseco em você, fica marcado em você. Isso aconteceu comigo muitos anos atrás. E todos os problemas que eu já passei, o fundamento foi esse encontro com Deus. Inclusive, a minha fidelidade a Deus se deve a esse momento também. Eu não sei se eu conseguiria ser fiel a Deus na minha juventude. Eu também não sei se eu conseguiria resistir ao que eu já enfrentei sem esse momento, sem esse encontro, sem essa experiência. Você deveria colocar essa estaca, fincar essa estaca. Quando eu falo fincar essa estaca, eu estou falando de você ter esse propósito, meu Pai. Eu preciso que isso aconteça comigo. Porque quando isso acontece, todas as demais coisas ficam pequenas. Por exemplo, você sabia que Abraão já era rico quando ele foi chamado? Quem já ouviu isso? Abraão, nosso pai na fé, Abraão. Quem já ouviu falar que Abraão já era rico? Levanta a mão bem alto, mas ele era mesmo. Mas quando Deus o chamou, você sabia que ele deixou residência fixa para se tornar um peregrino? Ninguém entendeu. Preste atenção. Imagine uma pessoa com uma casa fixa, daqui a pouco pega a família, parte dela, bota as coisas numa mula, num cavalo, vai, a Bíblia diz, e não sabia para onde ia. Fala assim, partiu Abraão, sem saber aonde ia, apenas aguardando uma direção. Mas como que ele teve essa fé, pastor? A revelação veio primeiro. Deus chamou Abraão. Deus o chamou. Quando Deus chama, tudo fica pequenininho, tudo fica menorzinho, porque você começa a carregar dentro de você um gigante, amigo de Deus, inimigo do mundo, mas você é amigo de Deus. O que pode ser mais importante, revigorante? O que pode ser mais animador? O que pode ser mais entusiasmante do que você ser amigo de Deus? O que pode ser mais forte que isso? Ele deixou residência fixa. Ele passou a ser um peregrino. E isso virou marca do povo de Deus. O filho dele também não teve residência fixa. Também foi andarilho. Viveu em tendas também. E Jacó também viveu em tendas. Inclusive, depois que Israel se estabeleceu, ainda assim, quando você ouvir falar de festa dos tabernáculos, fala assim, festa. O que as pessoas fazem, pastor? Elas saem de suas casas, elas montam barraca, seja no eirado dela, no telhado, seja na varanda, elas ficam ali uma semana dormindo em tendas. Quando uma pessoa ela tem essa experiência com Deus, ela se torna também assim, apenas peregrino nessa terra. O coração dela não fica mais fixo em nada, em ninguém. Claro, eu amo a minha esposa, ela, abaixo de Deus, é a pessoa mais importante para mim, graças a Deus. Amo você também,
amo a igreja, amo o meu trabalho, mas o meu coração não é de ninguém. O meu coração fixou-se em Deus e eu não tenho mais moradia nesse mundo. Eu vou para onde Deus mandar, fazer o que Deus mandar. É o que acontece com aqueles que têm uma experiência com Deus. Eles estão no mundo, mas eles não são mais do mundo. Eles agora vivem para os planos de Deus. Apenas para os planos de Deus. E essas pessoas, o mundo fica olhando para elas e fala assim, meu Deus, elas são malucas. Se o mundo diz que você é maluco, é um bom sinal, rapaz. Você está no caminho certo para ter a maior das revelações. Mas se você é uma pessoa natural, todo mundo concorda com você, bate palminha para você, está errado o seu caminho. Porque quando você tem essa revelação, o sinal é esse, você começa a depender dele. Você não tem mais nada fixo nesse mundo, é peregrino e forasteiro. Você está aqui, você se alimenta daqui, você vive aqui, mas você visiona o céu. Veja que todas as pessoas que tiveram, escute, veja, confira, todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus foram assim. É uma coisa muito forte, quando você é batizado no Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, quando você recebe um chamado para seguir a Deus, nada mais importa. Olha, honestamente, como que você pode explicar um rapaz com 13 anos falando para a mamãe que vai sair de casa pregando evangelho? Que foi o que eu fiz. Isso é muito forte. Muito forte. E o que acontece? O teu emocional fica forte. Antes dos 15 anos eu saí do estado, fui pregar o evangelho, fui cuidar de igreja, quer dizer, é uma coisa sobrenatural. O próprio Deus começa a cuidar quando Ele se revela a você. E de fato você vence tudo, preste atenção. Se você diz assim, eu conheço muita gente evangélica que também tem depressão, eu concordo com você, mas não que tenha o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo não tem depressão. Não tem, muito pelo contrário, o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Como é que cabe depressão junto com alegria dentro de uma pessoa? Ou está o Espírito Santo com amor, com paz, com alegria, ou então está depressão. Ai, pastor, mas você precisa chegar para Deus e falar assim, meu Deus, antes de bênçãos, eu quero essa revelação. E não adianta, o meu marido é um homem de Deus. Não é marido, não, rapaz. Não é com o teu marido, não é com a tua esposa, é com você, rapaz. Não é com mamãe, é você e Deus. A coisa tem que ser entre você e Deus. Você precisa ter essa experiência. Mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Você saber que realmente foi Deus que te chamou. Isso fez Pedro esquecer dos peixes. A gente fala da pesca maravilhosa, que foi muito peixe. Deus falou para ele em seguida assim, deixa tudo e vem. Ele deixou tudo e foi seguir. Zaqueu deixou tudo que ele tinha conquistado com o roubo, ele deixou tudo para ter Jesus. Realmente a salvação é assim. Quando você tem essa experiência com Deus, você deixa tudo. Você deixa esse mundo de ser tua residência fixa para você realmente colocar Ele como a sua rocha. Você dá lugar para Ele. Mais do que tudo, corra atrás disso, corra atrás disso. Deus vai ver a tua sinceridade. Deus vai ver a tua busca. Porque é só assim para você ficar de pé. É só com essa experiência do Espírito Santo para você ficar de pé. E eu separei um texto para você hoje, muito especial, que é sobre o encontro de Paulo. Como ele mudou, porque ele teve essa experiência com Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 4. Abra aí, por favor. Diz assim, olha só que coisa interessante.
ainda que também podia confiar na carne, Paulo falando, confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, diga assim, ainda mais eu. E você já vai entender, porque normalmente, escute, tem um texto muito bom, lá em Jeremias 9, 23 e 24, que Deus fala das coisas que o homem mais tira onda. Você entende esse termo, tira onda? Deus está falando assim, Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, quer dizer, não tire onda porque é sábio. Não tire onda. Quando a pessoa é muito inteligente, que ela tira onda, fui eu que descobri, fui eu que acertei, fui eu que soube, foi eu que descobri, foi... Você é cheio de gente assim o dia inteiro. Não fui eu que... Não, isso aí foi eu que vi. Isso aí. Então Deus está falando, não tire onda, você que é sábio. Não tire onda, você que é sábio. Nem tire onda. O quê? Não tire onda com a sua força. Não tire onda. E não tire onda com o que mais? Com a riqueza. Eu posso, olha o que eu comprei. Você viu o que eu comprei? Você viu o que agora eu tenho? Não tire onda com sabedoria, não tire onda com força e não tire onda com riqueza. Aí o 24 diz, mas o que tira onda, o que se gloriar, o que tira onda, tire onda nisso. Diga aí, em me entender, em me conhecer. Aí você pode tirar onda. Você recebeu o Espírito Santo. Então você pode se alegrar e se gloriar porque você recebeu sua salvação, meu caro. E não tem ninguém mais rico, nem mais forte, nem mais sábio que você. Você agora você se equalizou aos mais ricos, aos mais sábios e aos mais fortes. Falar assim, recebeu o Espírito Santo, é a minha glória. É isso aí, a maior revelação. Quando você recebe o Espírito Santo, você está equalizado. Você está entre os mais sábios, os mais fortes e os mais ricos. Amém? Compreenderam, sim ou não? Então voltemos lá em Filipenses, ele fala, ainda mais eu, disse Paulo, né? Eu poderia me gloriar, eu poderia tirar onda da minha carne, mas por quê? Você já vai entender. Coloca lá. Circuncidado ao 8º dia, quer dizer, bem certinho. 8º dia, ele foi lá, como todo judeu do sexo masculino, óbvio, circuncisão. Igual Jesus. Se vocês querem disputar na carne comigo, disse Paulo, então vamos lá. Se é para se gloriar, olha só como eu poderia me gloriar. Você está entendendo? Ele está falando assim, ó, vocês querem tirar onda? Entendeu como é que é? Porque vocês estão se achando, deixa eu contar um pouco de mim. Ele fala assim, ó, está lá, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, o que mais que ele fala? Hebreu, os meus pais eram hebreus. Olha só, segundo a lei, o que eu fui? Você não tem ideia o que é um fariseu. Um fariseu é um sujeitinho que deu ódio em Jesus, porque aquela pessoa na risca, matava para fazer as coisas certas. Quer tirar onda comigo? Eu sou hebreu de hebreu, eu fui circuncidado, eu sou um judeu mesmo, eu sou um fariseu, que era, sabe? Diz mais, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, para fazer o que é certo no que eu pensava, eu chegava a matar, perseguia. Segundo a justiça que há na lei, ele andava certinho. O que ele diz? Irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? Por exemplo, a minha roupa não é irrepreensível. Por quê, bicho? Porque tem onde pegar ainda. Irrepreensível é uma coisa tão justa, que não tem onde agarrar. Era assim que ele era com a lei. Ele fazia tudo ali. Sabe aquela pessoa?
Olha que coisa interessante. Ele falou, você quer se gloriar comigo? Vou contar quem eu sou para você. Mas o que para mim era ganho, ou seja, o que para mim era onda, que eu podia tirar onda. Essas coisas todas que eu falei, eu considerei o quê? Perda. Tudo besteira. Perda. Não faço questão de título de fariseu, não faço questão de ser judeu, não faço questão de ser filho de hebreu, não faço questão de tudo que vocês morrem para ser. Vocês morrem para ser o que eu fui. Pois para mim não interessa. Porque eu encontrei quem? Jesus. E na verdade, olha só que coisa linda, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Não é só isso, não. Não foram só as coisas que eu falei. Para mim, eu já perdi tudo desse mundo. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas. Fala assim, tudo que era fixo desse mundo foi embora. Eu perdi tudo. E aquilo que eu perdi, o que diz aí? Eu considero as minhas perdas como o quê? Escória. Para que possa ganhar a Cristo. Porque não realmente, viu, senhor, senhora, não dá para você ter Jesus valorizando esse mundo, não. São valores inversos. Quem quiser amar o mundo, saiba que perdeu a Cristo. E quem quiser ser de Deus mesmo, saiba que perdeu o mundo. Olha, o mundo não tem nada em mim, não. Nada. Graças a Deus. Eu escolhi Jesus. Então a paz que eu tenho é da minha escolha. Que na verdade foi Ele que me escolheu. Mas eu também, graças a Deus. O mundo não tem nada em mim, não. Eu olho para esse mundo, eu não vejo a hora de fazer minha partida. Enquanto eu estiver aqui, é trabalho. Enquanto eu estiver aqui, é trabalho e serviço para Jesus. Não tem mais nada. Eu não tenho mais nada, é trabalho e serviço para Jesus. Amém? Até a minha partida. Já era, fui. Coloque isso dentro de você. Se você dizer, ai bispo, eu sou tão presa nas coisas desse mundo. Eu ainda me preocupo em saber, eu me preocupo em impressionar os outros com força, me preocupo em saber mais que os outros. Eu me preocupo com a minha aparência assim de uma forma exagerada, me incomoda se eu não estou bem para os outros. Meu cara, você não conheceu Jesus ainda. Que quando você conhece Jesus, você tem isso tudo como perda. Que isso, bicho? Verdade. Isso é um sinal, escute. Sinal de quem encontrou Deus. O mundo realmente perdeu o valor. Você é só um peregrino e um forasteiro aqui. Você não tem nada fixo nesse mundo assim, sabe? Não tem nada, eu preciso ter aquelas pessoas que ficam assim, ai meu Deus, se eu não ter isso, ai meu Deus, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso ganhar, eu preciso provar. Olha, tem gente que fica doente porque ela quer provar alguma coisa para alguém. Tem gente que fica doente pela aprovação das pessoas. Você precisa realmente, como Deus disse, quer tirar onda? Tire onda me conhecendo, me entendendo. Isso sim, olha, isso sim é que enriquece você. Você ser amiga de Deus.
você ser amigo de Deus. Eu considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E que mais? Você já imaginou, você está dormindo, olha para o pastor, você está dormindo, a terra treme e você não é achado nele? Pense nisso. Ele falou assim, eu perco tudo, mas eu preciso ser achado aonde? Nele. Quando eu saio daqui, que eu vou fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, comprar alguma coisa, ou visitar uma igreja, ou fazer uma reunião com os pastores, que eu saio aqui, que eu faço qualquer trabalho externo aqui, eu sempre penso nisso. Eu preciso estar nele, porque a cabeça quer sair. Fala assim, a nossa cabeça, ela quer andar. Mas eu aprendi já faz alguns anos isso. Eu preciso estar pronto a todo momento para socorrer alguém. Eu preciso sempre estar na fé, por mim e por alguém. Vai que eu estou andando em algum lugar e na rua eu encontro alguém que precise. Eu preciso ser achado nele. Mas, bispo, como é que eu sou achado em Jesus? Sintonizado a minha cabeça, se levar a cabeça para o alto, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, ser achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei. Ele falou, antigamente eu era justíssimo, irrepreensível, mas hoje a minha justiça não vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Fala assim, todas as minhas culpas o Senhor Jesus levou. As pessoas, muita gente não tem paz pelas coisas que fez. Muita gente não tem paz pelas vidas que destruiu, matou, roubou, logrou, explorou, e agora o diabo perturba. Qual o remédio para a culpa? Não tem remédio para a culpa. O único é você crer em Jesus e saber que Ele pagou por nossas culpas. Então fala assim, quando eu creio, eu me entrego, a culpa foi colocada sobre Ele. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele falou, a minha justiça não é mais ser aquela pessoa orgulhosa de tão certinha. Não, agora eu estou nele. E eu sei que Ele me trouxe perdão. Eu sei que Ele me trouxe salvação. Claro que isso não quer dizer que eu não vá colher determinadas coisas. Fala assim, o que a gente planta, a gente colhe. Mas culpa você não precisa ter mais. Você não vai ser mais consumido pela culpa, porque a culpa foi colocada sobre Ele. Isso é uma das raízes da nossa fé. A saber, a justiça que vem da fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Bispo, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo cristão sofre. Todo cristão sofre. Não pensa você que você não vai sofrer pela fé em Jesus. Por quê? Porque quando você sofre, não fazendo coisa errada, você sofre por ser aquela pessoa honesta, verdadeira, cristã, perde porque falou a verdade, sofre porque manteve uma postura honesta. Aquilo, quando você sofre isso, você está vivendo na pele o que Jesus, Ele sofreu. É a comunicação com as aflições de Jesus. Todo cristão sofre. O verdadeiro cristão, ele sofre. Ele é desprezado, ele é humilhado, ele é perseguido e somos abençoados quando isso acontece. Mas há essa comunicação entre nós e Jesus. Nós sofremos o que Ele sofreu. É a comunicação das aflições. São os espinhos que a gente carrega para a gente não esquecer que é pó, para a gente não esquecer que a gente está nesse corpo aqui.
sendo feito conforme a sua morte. Aí ele diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a vida dele era estar em Jesus para alcançar a vida eterna. Fala assim, a vida eterna, ela está dentro de nós, mas eu preciso permanecer para que quando eu fechar os olhos nesse mundo, eu esteja com o Senhor. Se você não permanecer, não adiantou nem entrar. A nossa vida, ele é muito bom, não tem motivo para você largar. Ainda que você sofra como cristão, não se compara a sofrer como endemoniado, não. Eu já sofri como cristão, mas já sofri como endemoniado. É melhor sofrer como cristão, amém? Porque você sofre com paz, você sofre com o cuidado dele, você sofre sabendo que ele está cuidando de você. É melhor sofrer como cristão até o final, para no final você alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Fique de pé, por favor. Agora eu vou abrir a caixa. Olhe para o pastor aqui. Pastor Brauna, abra a caixa para mim lá. Abra a caixa lá. A quem Jesus se revela? Fala assim, a noite da maior revelação. Abra aí, pastor, por favor. Vem cá, pastor. Lê para o povo aí agora. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? A quem Deus revela? A quem Deus revela? O que você ouviu aí? Aos pequenininhos. Quem é o bispo de Éden? Ninguém. Que isso? Ninguém, rapaz. Um piolinho de gente que Deus pegou e falou assim, ó, a quem Deus se revela? Aquelas pessoas assim, oh, porque eu sou, olha, porque eu estudei, eu me formei. Quantas pessoas assim você conhece? Já era, meu caro. Deus escolheu a gente, ó. Sabe aquele insetozinho que ninguém está nem aí? Foi por isso que eu me entreguei. Porque quando eu vi que ele me queria, que ninguém me queria, chutado igual um cachorro pirento para tudo quanto é lado. É verdade. Quando o Espírito Santo, quando eu vi, porque aquela reunião que eu vi que Deus falou comigo, eu comecei a tremer assim, falei, meu Deus do céu, Deus falou comigo. Eu comecei a tremer, falei, meu Deus do céu, mas ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim, meu pai. E eu falei, meu Deus, Deus olhou para mim, me deu uma palavra, rapaz. Eu lembro até hoje, quando o bispo falou assim, você quer mudar a sua história, eu já estava lá na frente do altar. Eu falei, meu pai do céu, me perdoa, meu pai, tanta besteira que eu fiz. E Deus me deu o Espírito Santo naquela noite ali. Mas eu saí da igreja sem um tostão no bolso, como entrei também. Mas dei minha maior oferta. Eu não dei oferta, que não tinha, mas eu dei a minha. Eu falei, não quero mais saber de nada. Deus olhou para mim.
É assim. Agora, se você diz assim, imagina, bonita, poderosa, empoderada, já era você, minha cara, você vai ficar sem Deus. Imagina, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha bagagem é muito grande, então você vai ficar com a sua bagagem, não cabe Deus aí. Se você se gloriar na sua beleza, você vai ficar sem Deus. Se você se gloriar no seu dinheiro, vai ficar sem Deus. E se você se gloriar na sua sabedoria, vai ficar sem Deus. E se você diz assim, bispo, e eu que não tenho sabedoria, nem força, nem dinheiro, graças a Deus. Fala assim, graças a... O que Jesus falou? Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor escondeu essa revelação dos poderosos, mas as revelou aos pequenininhos. Ai, bispo, às vezes eu me exalto. Então, por isso que Deus te dá espinho, para te furar, para esvaziar, para murchar. Amém, pessoal? Fala assim, Deus permite espinhos para a gente não inflar, sabe? Então, de vez em quando, eu também tenho um problema. De vez em quando tem problema também. E eu já sei que é espinho, que Deus deixa para eu ficar sempre murchinho e lembrar que eu não sou nada. Ah, o bispo, Deus usa, maravilha. Nada, meu caro. Deus deixa uns espinhos só para murchar para a gente. Graças a Deus. Pô, bispo, não está funcionando tal coisa. Graças a Deus. Tem coisa que Deus permite para a gente ver que não é nada. E não se exaltar. E é assim mesmo, meu caro. E é assim mesmo. Deus dá espinho para não perder a gente. Para a gente ser aquela pessoa que encheu os olhos dele. Aquela pessoa simples que encheu os olhos dele, ele quer essa pessoa. A nossa glória é conhecê-lo e entendê-lo.